Será que a Bíblia que temos hoje disponível em nossas mãos é a mesma Bíblia que foi escrita pelos profetas e apóstolos de Deus? Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica. Nesta série estamos vendo os fundamentos da hermenêutica bíblica, como interpretar corretamente a Palavra de Deus. O tema de hoje está muito interessante. Será que a Bíblia que temos hoje disponível em nossas mãos é a mesma que foi escrita pelos profetas e apóstolos de Deus? Será que a igreja, na Idade Média, não adulterou o texto para servir aos seus propósitos por conveniência? Antes de começarmos este tema, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Ok? Vamos então começar o tema de hoje. Série Interpretação Bíblica. O texto de nossas Bíblias é idêntico ao original? Nunca houve um livro tão amado e reverenciado ou tão odiado e perseguido como a Bíblia. Em muitos momentos da história cristã, a Bíblia foi abolida e destinada à destruição, sua leitura proibida e perseguidos aqueles que a propagavam. Milhares de pessoas, homens e mulheres, pobres e ricos, eruditos e analfabetos, deram a vida por ela. Só para citar alguns exemplos históricos de perseguição contra a Bíblia, temos, em 303 d.C., o imperador romano Diocleciano ordenou que cada cópia da Bíblia cristã encontrada em seus domínios fosse queimada. Centenas de cópias foram destruídas naquela ocasião. Em 1199, o Papa Inocêncio III proibiu a tradução da Bíblia para o francês e declarou que seria perigoso conceder ao povo simples a oportunidade de lê-la. Ninguém podia lê-la ou ensiná-la na França. Quem descumprisse a proibição seria morto. Várias Bíblias foram queimadas. Em 1229, o Concílio de Toulouse proibiu o uso da Bíblia pelos leigos. Em 1383, o reformador Wycliffe foi condenado à morte pela Igreja por traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Em 8 de agosto de 1713, Ferdinando II ordenou a queima de 10.000 Bíblias. E durante a vigência do regime comunista na antiga União Soviética, a Bíblia foi banida do país. Muitas pessoas acusam a Igreja Católica de ter alterado no passado o texto bíblico de acordo com a conveniência. Mas essa acusação é falsa. Algumas vezes em sua história, a Igreja proibiu a leitura da Bíblia e a sua distribuição. Fato este que por si só já constitui uma evidência de que a Igreja não fez nenhuma alteração no texto bíblico. Outra evidência está nos dogmas da Igreja. A doutrina católica atribui à tradição religiosa o mesmo peso de autoridade das Escrituras Sagradas. É por isso que encontramos nos dogmas católicos contradições em relação às declarações do texto bíblico. Compare, por exemplo, os 10 mandamentos constantes no Catecismo Romano com os da Bíblia. Essas contradições existentes entre alguns dogmas católicos e a Bíblia comprovam que a Igreja não alterou o texto sagrado.
Se a igreja houvesse alterado o texto sagrado, essas contradições teriam sido eliminadas e não teria havido proibições ou perseguições no passado. Não temos motivos nem evidências para duvidarmos da exatidão textual de nossas Bíblias. Pelo contrário, todas as evidências apontam que a nossa Bíblia é a mesma que foi lida e apreciada pelo povo de Deus na antiguidade. Muitas das traduções atuais da Bíblia advêm de cópias manuscritas produzidas pelos massoretas, escribas judeus. Eles eram rigorosos em preservar o texto original. Seu método de segurança usado para se evitar cópias adulteradas é de impressionar. Quando finalizavam uma cópia, eles contavam palavra por palavra de seu manuscrito. E se o total da soma das palavras não correspondesse ao do manuscrito original, mesmo que a diferença fosse de uma palavra para mais ou para menos, a cópia toda era eliminada e refaziam assim do início todo o trabalho. Pode ter acontecido pequenas variações e erros acidentais no trabalho dos copistas e tradutores da Bíblia, porém, tais problemas não devem nos perturbar. Antes de mais nada, os manuscritos bíblicos são de longe os mais confiáveis e mais bem preservados do mundo antigo. Nenhuma outra literatura é transmitida em tantos manuscritos e copiada tão meticulosamente em relação à composição original quanto os manuscritos bíblicos. Além disso, essas pequenas alterações podem ser corrigidas à luz de outras evidências disponíveis. Elas não afetam nenhuma doutrina ou ensino importante da Bíblia. De uma maneira maravilhosa, Deus preservou o conteúdo da Bíblia através das gerações, guerras e revoluções, não permitindo que o inimigo a destruísse por completo. Através de homens de fé e destemida coragem, a Bíblia passou de geração a geração como um precioso legado. Não foi fácil. Para que hoje pudéssemos ter uma Bíblia em nossa casa, muitas vidas foram ceifadas ao longo dos séculos de perseguição ao povo de Deus. Muito sacrifício e coragem heróica foram exigidos de homens do passado para que pudéssemos hoje percorrer livremente as páginas sagradas e conhecer mais do plano divino para a salvação da humanidade. E, no entanto, muitas pessoas há, mesmo entre os professos cristãos, que passam dias e dias sem ler ao menos um versículo bíblico. Infelizmente, muitos deixam a sua Bíblia sobre a estante da sala, apenas como uma peça decorativa. Não procuram pesquisar a verdade bíblica, cavando profundamente em suas letras para tentar encontrar os preciosos tesouros do conhecimento divino. Embora seja um livro bem antigo, a Bíblia contém mensagens para todas as gerações, de todas as épocas. Suas palavras continuam hoje tão atuais quanto no dia em que foram escritas. Quem ler e estudar a Bíblia, tentando colocar em prática seus ensinamentos, jamais andará em escuridão. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo capítulo 119, verso 105. Não há razões para duvidarmos do texto de nossas Bíblias. Pelo contrário, temos evidências suficientes para crermos que a Bíblia que hoje temos disponível em nossas mãos
é a mesma que foi escrita pelos profetas e apóstolos de Deus. Deus, de uma maneira poderosa, maravilhosa, preservou o texto sagrado para que hoje pudéssemos folhear, estudar a Bíblia, aprender mais da sua vontade para a nossa vida, aprendermos sobre o plano da salvação, o plano que Deus elaborou para salvar a raça humana, conhecermos Jesus Cristo. Gostou do tema de hoje? Então eu te convido mais uma vez a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Jesus te abençoe. Um abraço. Tchau!